Aleluia. Agradeço ao irmão por deixar Deus usar ele para falar comigo. E eu sei que isso tem acontecido mesmo, mas isso tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. Enquanto muitos vão falando de você, Deus vai acrescentando a glória dele sobre a sua vida. Aleluia. E você vai vencendo pela palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18, que diz assim: Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Glória a Deus. Quando eu recebi a irmão Gessé me convidar, na hora, por mais que você leia a palavra, por mais que você estude, há uma responsabilidade muito grande de trazer para a igreja do Senhor. Não medo por o que vão pensar, mas há uma responsabilidade com o que Deus quer que passe para a igreja. E eu orei ao Senhor e o Senhor colocou isso no meu coração e vai falar com você nessa noite, eu tenho a certeza disso, porque a palavra do Senhor ela não sai vazia, ela não volta atrás. Seja uma ou duas pessoas, sei que vai falar nessa noite, porque o meu Deus, Ele não vai despedir você com as mãos vazias. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus chamou Abraão, um dos caldeus, e fez promessa a Abraão, dizendo: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou fazer de ti uma grande multidão, pai de grande multidão. E assim o Senhor então chamou Abraão para cumprir esta promessa. E disse o Senhor a Abraão: mas esse povo será afligido por 400 anos, Abraão, mas eu vou levantar um homem para que o meu povo venha a ser liberto. E o povo do Senhor agora está sendo escravizado, está sendo humilhado e está sendo afligido por Faraó. Então Faraó, vendo que o povo de Deus estava crescendo grandemente, ele resolve agora parar e querer escravizar o povo do Senhor. Escravizar um povo que o Senhor escolheu para reinar, um povo que o Senhor escolheu para dar a melhor terra, um povo que o Senhor escolheu para entrar na terra prometida. Olha para o seu irmão e diz aí para ele que ele está escolhido para entrar na terra prometida. Mas olha sem medo dele xingar você, ou até mesmo dele ficar bravo, não tenha medo. Olhe para ele com segurança e diga assim: o Senhor te escolheu para entrar na terra prometida. Aleluia. Mas Abraão agora, o povo agora está sendo afligido por Faraó. E o povo, a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 3, diz que o povo começou a clamar a Deus. O povo começou a clamar ao Senhor para levantar um libertador, para levantar um homem que libertasse aquele povo que estava sendo afligido. E o Senhor agora levanta Moisés para tirar aquele povo da escravidão. O Senhor agora tira Moisés do palácio, lá do rei. Agora Moisés é levado ao Egito para ser libertador daquele povo. Moisés é levantado como um homem para ter a responsabilidade de levar aquele povo à terra prometida, de levar aquele povo a sair daquela escravidão que estavam sofrendo na mão de Faraó. Eu não sei a sua dificuldade que você tem enfrentado, a prisão da sua vida, mas eu tenho a certeza de uma coisa, que o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o momento que você está vivendo, Ele sabe a perseguição que você está vivendo, Ele conhece o momento que você está passando no seu lar, na dificuldade da sua vida. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor entrará com a providência, o Senhor dará a resposta, o Senhor encherá você da sua glória e você vai cantar o hino da vitória. Mas a Bíblia diz que Moisés agora é levantado para tirar esse povo da terra do Egito. E agora Moisés agora é levantado por Deus. Eu quero dizer, irmão, que você é levantado por Deus. Você foi levantado por Deus
para tirar a sua família do Egito, para tirar essas pessoas que você ama do Egito, deste mundo. Você não é qualquer um, porque a Bíblia diz que Deus chamou Moisés pelo nome. Moisés, eu te conheço por nome. Deus, muitos podem dizer para você, ou reconhecer você por apelido, reconhecer você como irmãozinho, irmãzinha, pequenininho, pequenininha, mas Deus te conhece por nome. Deus sabe o momento que você está vivendo, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o número do seu calçado, Deus sabe a sua necessidade, e nessa noite Deus vai revelar a sua glória sobre a sua vida, e você vai sair cantando o hino da vitória, porque Deus não te chamou para ficar cabisbaixa, Deus não te chamou para ser afligido pelas lutas desse mundo, Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para herdar a terra prometida, Deus te chamou porque Ele fez promessa, Ele tem promessa. Eu não sei se é a enfermidade que tem assolado, que tem afligido a sua vida, eu não sei a dificuldade que você tem passado, mas eu tenho a certeza nessa noite que o Senhor entrará com a providência, porque você é escolhido e é escolhida dele. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor. E o povo, vindo que Moisés estava demorando a descer daquele monte, o povo agora fica desesperado, e ele diz: Moisés sumiu, Moisés não vai vir mais, fazemos um Deus para nós, fazemos um Deus para nos lembrar que nos tirou da terra do Egito. E agora aqueles homens que foram libertados por Deus, eles levantam um bezerro para adorar. Eu quero dizer para você nessa noite que você foi feito para adorar o Senhor. Idolatria não é somente você adorar uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que afasta você da presença do Senhor. Se na sua televisão tem afastado você da presença do Senhor, é uma idolatria. Você está deixando de buscar o Senhor para deixar uma coisa que não vai te edificar. O povo agora começa a adorar aquele bezerro de ouro. Aleluia. Você é feito adorador. Eu e você fomos feitos para adorar e exaltar o nome do Senhor. O Senhor te chamou para abrir esses lábios e glorificar o nome dele. Eu sei que é difícil a dificuldade, até mesmo que você está vivendo, mas eu quero te dizer que você tem que glorificar o Senhor. Você necessita glorificar. Você não é obrigado a glorificar o Senhor. Você não é obrigado a levantar as mãos, a pular. Mas eu quero dizer que quando você faz isso, a sua alma ela regozija e o Senhor edifica você. Eu quero dizer para você que nada você é obrigado, mas eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para adorar o nome dele. Se você crê nessa noite, deixa eu ver as suas mãos levantadas para adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas agora Moisés descendo do monte vê um barulho de festa. Um barulho que não era um barulho de guerra, porque Josué disse é um barulho de guerra no arraial. Moisés diz, não é um barulho de guerra. E quando Moisés desce, o Senhor falando com Moisés já no monte diz: esse povo é um povo de coração obstinado, um povo de coração duro. Eu tirei ele da terra do Egito, e agora eles levantam e fazem essa imagem para adorar. E o Senhor agora quer matar o povo. O Senhor quer destruir o povo que ele tirou da terra do Egito. E Moisés, com todo o seu amor, Moisés com a sua intercessão diz: Deus, por que o Senhor matará esse povo? O que o povo do Egito vai dizer que o Senhor fez? Tirou aquele povo do Egito para matarem, para mandar no meio do deserto e matarem. Senhor, rogo que risque meu nome no livro da vida, se o Senhor não perdoar o seu povo. O Senhor falou: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou fazer de você uma grande nação. Moisés, Deus, o povo não é meu, o povo é do Senhor. O Senhor me levantou para tirar esse povo. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor aplacou a ira sobre aquele povo, por causa da intercessão de Moisés. Você não está sozinho. Eu quero dizer que Moisés, no Antigo Testamento, é a tipologia de Cristo, é o tipo de Cristo. Assim como Moisés foi intercedendo pelo povo, interrogando o povo, pedindo
sua vitória nessa noite. O Senhor está intercedendo por você, porque Ele sabe a sua necessidade. O Senhor está intercedendo pela sua vida. O Senhor quer te dar a vitória nessa noite. Você, nessa noite, sairá daqui esperançoso com a vitória do Senhor. Nessa noite, o Senhor mostrará a glória dele sobre a sua vida, sobre sua enfermidade, sobre o seu lar, sobre o seu desemprego. Mas eu creio em uma coisa, que você não vai sair daqui desse jeito que você entrou, triste, cabisbaixa, preocupado, desesperado. Diz: eu não vou mais conseguir, eu vou parar, eu vou deixar, Senhor, de te servir, eu já não aguento mais, eu não estou ouvindo o meu clamor, eu não estou vendo minha oração sendo respondida. Mas nessa noite a sua oração foi respondida, porque o Senhor está intercedendo por você, Jesus está intercedendo por você. E se você acredita nisso, eu fosse você, eu glorificava, eu exaltava o nome santo do Senhor e já declarava a sua vitória nessa noite, porque a Bíblia diz que nós alcancemos pela fé. Se a sua fé alcançar nessa noite, deixa eu ver se a sua fé alcança, deixa eu ver se a sua fé alcança a vitória que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Oh, aleluia. A Bíblia diz que quando o povo ouviu isso, o povo ficou desanimado, porque o povo ouviu uma coisa que eu e você não queremos ouvir. Quando nós estamos passando por um momento de silêncio com Deus, porque cada um passou já um momento, eu já passei um momento de silêncio, aonde Deus não responde, fica em silêncio em nossas orações, nós achamos que Deus nos abandonou. E o povo ouviu